Pessoal, continuando então aí o estudo dirigido, essa função aqui então, ó, para achar assíntota, essas coisas, eu vou primeiro começar com o domínio. Então, ó, domínio da função. Então vamos pensar aqui, ó. O único problema aqui é que meu denominador não pode ser zero. Então quer dizer que o x menos 3 ele tem que ser diferente de zero. Quer dizer que x tem que ser diferente de 3. Então o domínio quer dizer o valor de x que eu posso usar para essa função é qualquer valor real, desde que o x seja diferente de 3. Né? Então esse é o domínio da função. X pertencente aos reais, tal que o x é diferente de 3. Interseção com os eixos. Interseção com o eixo y. Aí é só fazer x igual a zero. Então, nessa função, se eu fizer x igual a zero, o valor de y vai ser 0 mais 1 sobre 0 menos 3. Vai dar 1 sobre menos 3, que é a mesma coisa que menos 1 terço. Então, vai tocar no eixo y no ponto menos 1 terço. Interseção com o eixo x. Então, é só fazer a função igual a zero. Vou pegar x mais 1 sobre x menos 3 igual a zero. Uma fração só vai dar zero se a parte de cima dela for igual a zero, ou seja, se x mais 1 for igual a zero, ou seja, se x for igual a menos 1. Então ela vai interceptar o eixo y no ponto menos 1, 3. Então quando x for zero, o y é menos 1 sobre 3. E intercepta no eixo y no ponto x igual a menos 1, ou seja, quando x for igual a menos 1, o y é igual a zero. Beleza? Então a função x mais 1 sobre x menos 3, vou continuar mexendo nela aqui, ó. Vamos pensar agora na ideia de assíntota. Assíntota vertical. O único valor que zera o denominador dessa função aqui é o próprio 3. Porque se o x for 3, 3 menos 3 vai dar zero. Então, 3 é a candidato à assíntota vertical. Então, a gente calcula o limite com o x tendendo a 3 pela esquerda e calcula o limite com o x tendendo a 3 pela direita. Né? Beleza, substitui o x. Se eu substituir o x por 3, em cima 3 mais 1 vai dar 4, e embaixo vai dar 0. Então aqui vai dar 4, aqui é 0. Mas se o x é menor do que 3, um número menor do que 3, por exemplo, aqui no lugar do x, o 2, 2 menos 3 vai dar menos 1, ou seja, negativo. Positivo com negativo, negativo. Maior do que 3, por exemplo, 4. 4 menos 3 vai dar 1, está dando positivo. Aqui em cima é positivo também, positivo com positivo, dá positivo. Então x igual a 3 é uma assíntota vertical. Assíntota horizontal. A assíntota horizontal, eu vou calcular o limite com o x tendendo a menos infinito e mais infinito. Aqui eu vou pegar aqui em cima e colocar o x em evidência. Se eu colocar x em evidência, aqui vai ficar 1 mais 1 sobre x. Ó. Embaixo, se eu colocar x em evidência, vai dar 1 menos 3 sobre x. Essa fração e essa tendem a zero, né? Então vai dar limite com x tendendo a menos infinito de 1x sobre 1x. Né? Cancela x com x, vai sobrar 1 dividido por 1, que é 1. Limite da constante é a própria constante, então y igual a 1 é a nossa assíntota horizontal. Não fazendo diferença se é mais infinito ou menos infinito nesse caso. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui o nosso gráfico. Ó, vou montar o gráfico aqui. Ó. Vou montar o gráfico aqui. A assíntota horizontal que a gente tem é o y igual a 1. Então, vou colocar o y igual a 1 aqui, ó. O y igual a 1 aqui. E a assíntota vertical é x igual a 3. Então, x igual a 3 aqui, ó. Então, vai ser alguma coisa assim, que é o x igual a 3. Certo? Beleza. Vamos pensar no gráfico aqui, ó. Se você vier aqui, ó, antes do 3, né? Ou a assíntota está subindo aqui, ou a assíntota está descendo aqui, uma das duas, né? Quando você observa o x tendendo a 3 pela esquerda, dá menos infinito, quer dizer que a assíntota está descendo aqui. Como 1 é assíntota, então quer dizer que está uma assíntota aqui também, ó. Beleza? Então o nosso gráfico é um gráfico que vai ter esse comportamento. Então, consequentemente, ele vai tocar no eixo x e y. A gente já tem esses pontos, ó. Ele troca no eixo x no ponto menos 1 e toca no eixo y no ponto menos 1 terço. Então, quer dizer, eu vou tirar esses dois aqui, ó. Ele vai tocar no ponto x aqui no menos 1. Aqui, ó, x igual a menos 1, esse cara aqui. E no y igual a menos 1 terço, que é aqui, ó. Então, ele vai pegar nesses dois pontos,
vai descer aqui numa ideia de assíntota sem tocar aqui, ó. E vai vir para cá cada vez mais próximo numa assíntota sem tocar aqui, ó. Beleza? Além disso, ó, aqui é uma assíntota e aqui para cima também é uma assíntota, ó. Aqui também é uma assíntota aqui, ó. Né? Então quer dizer, aqui, ó, ou o gráfico chega aqui ou o gráfico chega aqui. Só que aqui a gente acaba já desconsiderando essa parte de baixo, porque se ele chegar pela parte de baixo, ele vai tocar o eixo aqui, ó. Se ele vier pela parte de baixo, ele vai tocar esse eixo. E ele não toca no eixo ali. Então quer dizer que o meu gráfico vai estar aqui em cima, alguma coisa assim, ó. Aqui, né, descendo aqui e vindo para cá, se aproximando ali, ó. Né? X se aproximando de 3 pela direita, a função está subindo aqui, ó, mais infinito. Ó. Então o gráfico vai ser alguma coisa desse tipo aí, ó.